Alô pessoal do nono ano, bem-vindo a uma aula eletrizante. Nós vamos ver aqui alguns conceitos de eletrostática, que é o básico da eletricidade. Para entender um pouco desse início de eletrostática, eu vou recorrer ao estudo do átomo. E, basicamente, vocês já devem ter visto isso nas aulas de química, eu vou me ater aqui ao átomo de Rutherford Bohr. Rutherford Bohr. Que eu não sei se explicaram para vocês, mas isso aqui são os nomes de dois cientistas, certo? Cujos trabalhos se complementaram. Ernest Rutherford e Niels Bohr. Rutherford Bohr não é uma pessoa só. É lógico que eu tenho hoje em dia um modelo de átomo mais avançado do que esse. Só que esse modelo aqui, certo? Embora ele esteja, a forma de representar esteja errada, ele me dá base para que eu entenda a eletrostática. Então, como é o modelo atômico de Rutherford Bohr? Eu tenho um núcleo onde eu tenho as partículas majoritariamente positivas. Professor, e os nêutrons? Olha, o nome já diz, os nêutrons são nêutrons. Né? Eu tenho as partículas positivas aqui, que são os prótons. E orbitando ao redor, os elétrons, que têm carga negativa. Então, núcleo, como eu estou falando de carga, certo? Vou dizer que o núcleo é positivo. E aqui, girando ao redor, os elétrons de carga elétrica negativa. Olha, para que você entenda mais. É lógico que tem os nêutrons, certo? Mas eu estou falando só dos prótons aqui, porque eu estou estudando as cargas elétricas. Então, como é que funciona isso? Aqui já parei para ficar mais fácil ainda. Nêutrons, como eu já disse, não interessa ao nosso estudo agora. Certo? Não interessa os nêutrons aqui, isso aí é para química. Para física aqui interessa só prótons e elétrons. Por quê, gente? Vou fazer a seguinte comparação aqui. Quantos elétrons tem? Vamos contar aqui. 4, 1, 2, 6, 3, 9, 2, 11. Então eu tenho 11 elétrons e aqui no núcleo já está dizendo 11 prótons. 11 prótons, certo? 11 elétrons e 11 prótons. E eu acabei de dizer para vocês que os elétrons têm carga elétrica negativa e os prótons têm carga positiva. Se isso aqui fosse um joguinho de pontuação, eu pergunto a vocês, quem ganha aqui? Positivo ou negativo? Ninguém ganha, né? Deu empate, ó. 11 a 11. Então, esse átomo, no caso, do jeito que está aqui, ele é eletricamente neutro. E a matéria, basicamente, é eletricamente neutra. É formada de átomos eletricamente neutros. Você pegar em uma parede, pegar uma caneta, pegar um objeto, a tendência da matéria é ficar sempre neutra. Certo? Sempre. Então, por isso que a gente não leva choque em nenhum outro objeto. E o que é um átomo? O que seria um átomo positivo, gente? É lógico, é aquele que os prótons ganham, não é isso? Então, é quando, se é para o próton ganhar, tem que ter menos elétrons. Então, eu começo a perder elétrons. Digamos que eu perca 1, 2, 3 elétrons aqui, por exemplo. Se eu perder 3 elétrons, 11 menos 3 dá quanto, gente? Dá 9, não, dá 8. Então, agora, eu vou ter aqui, ó, 8 elétrons. 8 elétrons. 8 a 11. Quem ganhou o joguinho, gente? Os prótons. Então, o que é um átomo positivamente carregado, gente? Quando eu tenho mais prótons, P é maior do que o elétron. O número de prótons é igual a... De novo, quando é que eu tenho um átomo positivamente carregado? Quando o número de prótons for maior do que o número de elétrons. Ou seja, quando ele perder elétrons. Cuidado que por conta da associação na matemática, a gente costuma associar de forma errada, né? Perder, professor, se perde fica negativo, né? Não é isso que eu faço com dinheiro? Não, aqui eu estou perdendo elétrons. Mas, professor, eu não mexo aqui não? Não. Certo? Aqui, como diria um ex-ministro, lá da década de 90, o núcleo é imexível aqui pra gente. Certo? A gente não mexe no núcleo. Isso é o problema. Deixa eu voltar só um slide aqui para você perceber. Certo? Por que é que eu mexo nos elétrons, gente? Porque os elétrons são pequenininhos, estão distantes do núcleo, é mais fácil de retirar eles. Pense nos elétrons como os seus fios de cabelo. Certo? É mais fácil arrancar um braço seu ou um fio de cabelo seu. Obviamente que é mais fácil arrancar um fio de cabelo. Os elétrons são os fios de cabelo de um átomo. Tá aqui. Mais fácil retirar os elétrons. Mais fácil também acrescentar. Certo? Quando é que um átomo é negativo agora? Quando é que um átomo fica negativo?
Se ele fica positivo quando perde elétron, ele fica negativo quando ganha. Digamos aqui, certo? Deixa eu colocar aqui ver se eu coloco aqui a borrachinha. Cadê, infeliz? Não estou conseguindo colocar a borracha aqui, certo? Mas vamos supor, tá aqui os elétrons. Vou riscar de novo, vocês percebem. Estava 11 a 11, né, o jogo, agora eu começo a ganhar mais elétrons. Pode ocorrer isso, professor? Pode, vocês já devem ter visto em química. É lógico que eu só ganho na camada de valência, que eu estou exagerando. Certo? Ele está até dizendo aqui, ó, camada de valência. Mas eu estou exagerando aqui, ganhou vários elétrons. E agora eu vou contar de novo. Tinha 11, 11 mais 4 ficou 14 elétrons. Está até exagerado isso, mas é para que vocês entendam. 14 elétrons e 11 prótons. Eu pergunto a vocês, quem ganhou o jogo agora? Os elétrons. Então, quanto mais elétrons eu ganho, mais eu fico negativo. Então, quando o número de prótons for menor do que o número de elétrons, ou seja, quando o átomo ganha elétrons. O átomo só pode ganhar ou perder elétrons, certo, gente? Então, de novo, quando é que um átomo é eletricamente neutro? Quando o número de prótons é igual ao número de elétrons. Quando é que um átomo é positivo? Quando ele perde elétrons. Quando é que um átomo é negativo? Quando ganha elétrons. Pode ganhar ou perder prótons? Não. E nêutrons? Também não, certo? A gente não mexe no núcleo. Vamos a alguns princípios. Um princípio, certo? Muito básico e que é uma cantada muito da safada. Que vocês, mulheres, tenham medo disso aí. Carga de sinais opostos se atraem, ou seja, os opostos se atraem. Por que eu disse aqui cantada safada? Porque chega aquele cara, eu gosto de rock, eu gosto de música gospel, eu gosto de filme de drama, tu gosta de comédia, eu gosto de praia, eu gosto de ficar em casa, eu gosto de sair pra praia. Ah, mas os opostos se atraem, é bom assim, eu sou chato, é sorridente, os opostos se atraem. Não caia nessa, certo? Os opostos só se atraem na física. Os opostos se atraem na física, basicamente na eletrostática. Então, positivo atrai negativo. Se eu tiver carga positiva, a gente acabou de ver quando fica positivo ou negativo, certo? Positivo atrai negativo. Se eu tiver positivo com positivo, vai se afastar um do outro, certo? E negativo com negativo também se afasta um do outro. Vamos ver aqui nas animações ou correspondentes. Positivo com negativo se atraem. Positivo com negativo se atraem, certo? Sinais opostos se atraem. E se os sinais forem diferentes, olha aqui, ó, se repelem. Positivo com positivo ou negativo com negativo. Certo, gente? Então, os opostos se atraem, os opostos se atraem. Só na física. Processos de eletrização, ou seja, como é que eu posso acrescentar ou retirar elétron, né? Eletrizar o corpo, você já viu, é dar uma carga elétrica a ele, positiva ou negativa. E um corpo eletrizado é aquele que ganhou ou perdeu elétrons. Ele é positivo ou negativo. Como é que eu posso fazer isso? Temos alguns processos de eletrização aqui. O primeiro é por atrito. O que é atrito, gente? É o choque, é você esfregar um no outro. Esfregar um corpo no outro. Eu tenho um corpo aqui qualquer, e quando eu falo corpo pode até ser com A. Tenho dois corpos aqui, ó. Aí você esfrega esses dois corpos, tá aqui um batendo no outro. Se você esfregar esses dois corpos, quando você retirar, um vai ganhar. Aqui vai haver passagem de elétrons. Vou chamar aqui de A e B, certo? Fica fácil. A e B. Aí aqui eu esfrego A com B. No final, a passagem de elétrons. Se A, por exemplo, poderia ser A ou B. Depende do tipo de corpo que você vai esfregar aqui. Certo? Mas se A perdeu elétron, quem perde elétron fica positivo. Não é? E B, que recebeu esses elétrons de A, vai ficar negativo. Certo? Basicamente o que está acontecendo aqui nessa animação. Certo? Você tem aqui uma régua. A régua que você atrita a régua na flanela, a régua fica eletrizada. Ela vai atrair os pedaços de papel. Você pode fazer inclusive isso em casa. Certo? Uma régua, uma flanelinha aí. A régua de material de acrílico, lógico. Isso acontece também com um pente novo que você esfrega no seu cabelo. Pode fazer isso também, que também ocorre. Então, é eletrização por atrito. Na eletrização por atrito, as cargas, os corpos ficam com cargas opostas. Certo? Então, o que é eletrização por atrito? É quando você atrita um corpo no outro, quando você esfrega um corpo no outro. O resultado é que os corpos ficam com cargas opostas. Um corpo vai ficar positivo, o outro corpo vai ficar negativo.
Quem é quem, professor? Aí depende do tipo de exercício que a gente vai trabalhar. Por contato. Por contato é o seguinte. A gente já começa a ver o processo da energia gerada. A gente não vai estudar tudo de eletricidade aqui, infelizmente, é só o básico. Lá no terceiro ano do ensino médio vocês vão ver essa coisa melhor. Mas por contato é o seguinte. Eu já tenho um corpo eletrizado. Viu, gente? Já tenho um corpo aqui que está positivo ou negativo. Vou botar aqui negativo. Ele já tem carga. Veja a diferença. No processo de eletrização por atrito, os corpos não têm carga. Não tem carga. Aqui eu já tenho um corpo com carga. Pode ser positivo ou negativo, o pensamento vai ser o mesmo. Certo? Chamar aqui de A. E aqui o corpo B. Não tem carga nenhuma. O que acontece se eu juntar um corpo A com um corpo B? Certo? A e B. Não estou esfregando, estou só juntando. Veja que aqui eu coloquei até uma animaçãozinha. Se eu estou juntando os corpos, vai haver... os elétrons vão pensar... Certo? Os elétrons vão pensar que esses dois corpos são apenas um. Certo? Se transformaram em apenas um corpo. Então os elétrons vão se falhar. Eu tenho 6 aqui, né? Eu fico 3 e aqui 3. É lógico que vai depender do tamanho dos corpos, certo? Essa divisão. Aí quando eu separar agora, aqui o corpo A tem 3 e o corpo B aqui tem 3 também. São exemplos, certo, gente? Depende muito do tamanho dos corpos, como ocorre. Mas eu quero que vocês aprendam o quê? Na eletrização por contato, um corpo eletrizado vai dividir as cargas com o outro. Qual é a diferença? Vamos voltar aqui de novo. Por atrito. Por atrito, os corpos vão ter cargas opostas. Se um é positivo, o outro vai ser negativo. Se A é positivo, B é negativo. Se A fosse negativo, B seria positivo. No processo de eletrização por contato, que é só encostar um corpo no outro, os corpos adquirem carga. Os corpos no final têm carga de mesmo sinal. Os corpos adquirem carga de mesmo sinal. Se A fosse positivo aqui, A e B seriam positivos. Como A é negativo, A e B são negativos. Vamos para mais uma animaçãozinha para você perceber isso. Corpo B aqui tem carga. Aliás, seria o corpo B. Então veja o que acontece quando ele encosta. Os dois vão ter carga de mesmo sinal. Certo? Isso aí já é quando ele encostou. De novo. Chamar de A e B. A e B. Corpo A aqui tem carga positiva, o corpo B não tem carga. Quando ele junta, certo? E lá atrás as cargas negativas, olha só o que acontece. Os dois corpos ficam com o mesmo sinal. E por indução? Por indução, o mais chatinho que tem, eu vou até colocar já a animação para vocês perceberem melhor. Porque a indução é o seguinte, eu preciso de um aterramento. Eu preciso de algo que descarregue os elétrons. Como assim, professor? Vamos ver na animação que você percebe melhor. Eu tenho de novo um corpo que já está eletrizado. Certo? Esse tubo de ensaio que o cara está segurando aqui. Está aqui o tubo de ensaio. O que é que vai ocorrer? Quando eu aproximar, veja, eu não vou encostar. Veja aqui que não vai encostar. Quando eu aproximar aqui, o que foi que eu falei para vocês a respeito de positivo e negativo? O corpo negativo vai atrair as cargas positivas. Então, se nesse corpo aqui tiver alguém que funcione com um aterramento, pode ser um fio, pode ser uma pessoa tocando aqui, ó, ele vai receber as cargas e o corpo vai ficar eletrizado. Então precisa haver um descarregamento para que haja uma eletrização. Então o corpo por indução é assim que se produz a eletrização por indução. É na proximidade do corpo e através de um aterramento no corpo que a gente quer eletrizar. Certo? Porque ocorre essa divisão de cargas aqui. E vamos dar uma paradinha ainda no estudo da eletrização para entender raio, trovão e relâmpago, embora alguns de vocês já conheçam muito isso. Certo? Então como é que ocorre? Primeiro é que é uma diferença de potencial, vamos dizer assim, ó, uma diferença de energia muito grande entre o solo e uma nuvem. Certo? É lógico, pode ser também de uma parte de uma nuvem para outra, né? Existe o raio de uma nuvem para outra, existe o raio que sai do solo para uma nuvem, mas basicamente é entre o solo e a nuvem. Certo? Vou pegar o raio mais comum, o solo e a nuvem. O solo é qualquer ponto do solo e a nuvem. Então, essa diferença de potencial que é muito alta acaba quebrando a resistência do ar, gente. O ar, ele não transmite eletricidade. Lógico, né? A gente está levando choque toda hora no ar.
A exceção é justamente no relâmpago, que tem uma energia tão grande na nuvem que acaba transformando o ar num condutor, para você ter ideia. Então veja só, pode produzir uma descarga de 125 milhões de volts. Isso aqui é a voltagem, não é a corrente também é altíssima. E olha o aquecimento, gente. 25 mil graus Celsius, é para torrar uma pessoa. Mas, professor, tem gente que já levou relâmpago e não morreu. Aquilo ali, gente, é porque o relâmpago, na verdade, ele tem vários filamentos, não é? Quando está caindo. Aquilo ali é porque a pessoa ficou bem distante, sentiu um filamentozinho desse aqui. Não pegou, entre aspas, o grosso do raio. Pegasse o grosso do raio, morrer torrado. Certo? Quando um raio cai. Geralmente as descargas atmosféricas caem, em sua maior parte, no mar. Então você precisa ser muito azarado para ser atingido por um raio, né? Mas tem muita gente que é atingida, todos os anos. Choveu, saia de perto do mar. Choveu, saia debaixo de árvore. Choveu e não tem, tá em descampado, se jogue no chão para aumentar a sua área. Tá? São dicas. Continue dentro de um carro, porque se o carro for atingido por um raio, o raio o fluxo, como o raio, vou explicar para vocês aqui, rapidinho. O fluxo das partículas de um raio são negativas, carga de mesmo sinal, se repelem, então elas só ficam na superfície, não vão para o centro. E vamos lá. Devido a essa forte ionização do ar que está entre as cargas elétricas em movimento, é que ocorrem os chamados relâmpagos. Tá? Relâmpago é a parte visual, é aquilo que a gente viu no início, que eu mostrei para vocês, certo? É o flash. A parte sonora ocorre em virtude do aquecimento brusco e da rápida expansão do ar. Então aquele brum, o trovão, certo? Produzindo assim uma forte pressão que se manifesta através do trovão. Então eu vou ter aí o relâmpago e o trovão, certo? O raio, vou botar aqui, ó. Raio é trovão e relâmpago. Trovão é o som, por causa do aquecimento das partículas, certo? Um aquecimento tão alto, tá aqui, ó, 25 mil graus Celsius, que as partículas se movem, o ar se move com uma velocidade tão grande que se choca com ele mesmo e causa aquele barulho. Então, o trovão é o de menos, gente. Tem muita gente que se morre de medo de trovão. Ai, meu Deus! Trovão é de menos. O problema é o relâmpago, né? Que é a energia, certo? 125 milhões de volts. Uma forte pressão que se manifesta através do trovão, que é a parte sonora. Então tá aqui, ó. Basicamente é isso aqui. Certo? Tá aqui nessa animação. Pessoal, grande diferença de potencial. O ar acaba conduzindo a eletricidade. O ar conduzindo a eletricidade aqui, ó. E atinge aqui a porta da casa e explode. Da casa não, da árvore. Agora que eu vi que é uma árvore, perdão. Pronto, então vamos para exercício para encerrar este assunto. Estamos já encerrando o ano, essa foi a penúltima aula do ano. Graças a Deus, eles estão dizendo. Se um corpo neutro, o corpo da neutro, ele perde elétrons, quem perde fica positivo ou negativo? Ah, professor, perder é negativo, né? Não, perde elétrons. Se perde elétrons, ele fica positivo. Então vamos ver aqui. Eletrizado positivamente. Letra B. Eletrizado negativamente, não. Eletricamente neutro, ele já era neutro. Certo? Que resposta mais absurda e com menos cargas positivas. Certo? As cargas positivas serão as mesmas. A gente está mexendo com carga negativa. Ou você ganha ou perde elétron. Não estou mexendo nas cargas positivas. A alternativa que explica corretamente o fenômeno da descarga de um raio, qual é? Certo? Tem um excesso de energia na Terra? Claro que não. O ar é sempre bom condutor da eletricidade, então o ar está sempre conduzindo a eletricidade, né? Claro que não. Não é relâmpago toda hora, a gente levando choque no ar. A transferência de prótons, a gente não mexe nos prótons, sabe, gente? Como dizia um certo ministro aí, imexível. Não repito essa palavra, certo? Isso foi um silogismo da pior qualidade do ex-ministro, que Deus o tenha. A transferência de elétrons entre o solo e a nuvem. Como eu já falei para vocês, a resposta correta é a letra B, certíssimo aqui, letra D, bidinhos. A, gerada pelo raio, produz um rápido aquecimento do ar e sua inevitável expansão produz o som conhecido como trovão. O que é que passa pelo ar que produz o trovão, gente? Corrente elétrica, passando pelo ar. O professor pode passar corrente elétrica pelo ar? Pode. É justamente quando ocorre o raio, como a gente falou. Luminosidade. Luminosidade é o relâmpago.
Energia cinética, nada a ver. Turbulência, certo? Será um avião para ser turbulento? Isso aqui cai fora. Questão do Enem. Eu estou no 9º ano fazendo questão do Enem. Dá para fazer, se você prestar atenção aos conhecimentos. O transporte de grãos para o interior dos silos, silo é isso aqui, certo? De armazenagem ocorre com o auxílio de esteira, olha a esteira aqui, de borracha, conforme mostra a figura, e requer alguns cuidados, pois os grãos, ao caírem sobre a esteira, com velocidade diferente dela, até assimilarem a nova velocidade, sofrem escorregamento, eletrizando a esteira, certo? E os próprios grãos. E botar essa palavrinha aqui, escorregamento, pode ser necessário. Essa eletrização pode provocar faíscas. Olha, quando o grão está caindo, pode provocar faísca. Que no ambiente repleto de fragmentos de grãos suspensos no ar, pode acarretar incêndio. Nesse processo de eletrização, os grãos e as esteiras ficam carregados com carga de sinais. Olha, está escorregando, eletrizando, escorregando, vibrando, mexendo. Ou seja, isso aqui é eletrização por atrito. Está se movendo, gente. Como você pegar a flanela e esfregar lá na régua, como a gente viu na animação. Então, de cara aqui, atrito e atrito. É A ou C. Letra B, letra D já é eliminado. E a eletrização por atrito gera cargas de sinais opostos. Então, a letra correta para você assinar, letra C, aí seremos aprovados, se Deus quiser. E com isso, nós acabamos essa aula. Até a próxima aula, se Deus quiser.